Seu olhar melhora o meu. Série de versos, porque o seu olhar melhora o meu. Melhora o meu. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Edição do podcast Parfor. Entrevistamos a professora Leandra Aparecida Lely. No campo mais próximo e afetivo, a professora é a nossa docente neste semestre no projeto Integrador. Nessa conversa abordamos a formação docente. Professora Leandra Aparecida Lely, como se deu a sua formação docente? Então, com relação à minha história, que é sobre a docência, foi meio surpreendente, né? Eu, no ensino médio, fiquei entre 3 possibilidades, né? Psicologia, comunicação social e letras, por conta de, no ensino médio, eu ter me apaixonado pela literatura, né? Que a gente já trabalhava, principalmente a partir do 2º ano, né? Eu tive um professor padre que era muito bom, né? No primeiro eu tive também, mas foram poucos meses, com uma professora muito interessante, amante da literatura, mas ela saiu. Então, eu tinha como horizonte esses 3 cursos, né? E aí, quando eu prestei e tal, foi bem no ano que meu pai morreu, eu acabei optando pela faculdade que eu achava mais tranquila, mais próxima de mim. Foi bem, né, no início do ano que ele morreu, e eu fiquei assim, enfim, aí eu tinha entrado em uma, né, eu tinha entrado em comunicação, mas ainda assim eu quis letras, né? E assim, no primeiro semestre eu me apaixonei muito, né? E já descartei qualquer arrependimento, assim, né? Era aquilo mesmo que eu queria. Mas eu não tinha a ideia de que eu daria aula. Inclusive, eu trabalhei como recepcionista, como assistente num escritório, e aí me veio até a possibilidade de ser secretária bilíngue, que na época também era uma coisa legal, né? Mas em um determinado momento do curso eu fiquei desempregada e me ofereceram dar aula numa escola de reforço. Era muito comum antigamente, né, escolas de reforço. Hoje elas não são tão comuns. E eu tô falando da década de 90, tá, gente? E comecinho da década de 90, falando de 92, 93. Aí eu, trabalhando com os alunos, assim, as mais diferentes disciplinas, né, eu já tinha um espaço, né, na casa em que eu morava, em que eu dedicava para alunos particulares que vinham, né, de qualquer idade e tal. Eu tinha colocado uma plaquinha, lecionam-se, né, português, inglês, e aí nessa escola eu vi que eu realmente gostava dessa coisa de dar aula, da ideia, né, de ajudar, de permitir que
que houvesse assim, uma facilitação para as pessoas, né? E aí eu dei aula de literatura, dei aula de filosofia. Então, nessa escola de reforço, eu peguei alunos assim mais velhos, enfim. E em um determinado momento do curso, eu também pude ir para a melhor escola pública, né, na qual eu dei aula, porque ela tinha uma gestão muito boa. Eu peguei aulas assim da 7ª série ao ensino médio. Essa diretora hoje é minha comadre, né? Ela é madrinha da minha filha. A gente meio que tem uma proximidade assim de família. E por conta dela eu também acabei depois, né? Eu já tinha me formado, já estava fazendo pós-graduação. E aí, acho que já estava no 2º ano dando aula, eu aceitei uma coordenação pedagógica, na qual eu fiquei também até ela se aposentar, né? Essa diretora se aposentar, depois eu também não quis mais. Mas foi uma experiência bastante interessante. Eu aprendi muito, né? Mas eu entendi que eu não queria ficar longe dos alunos, né? Eu não queria ficar longe da sala de aula. Embora eu não tivesse ficado, porque enquanto eu estava na coordenação, eu também dava aula em escola particular, enfim. E já fazendo pós-graduação e já me preparando para um mestrado. E aí lá, já final de 90, já entro no mestrado em literatura portuguesa. E aí eu já estava muito mergulhada na docência, né? E eu não falei, né? Mas eu amei as primeiras experiências também da sala de aula, né? Eu fiquei muito nervosa no início, porque era muito jovem, né? E os alunos eram praticamente quase da minha idade. E eu fiquei meio apavorada e tal, mas amei, assim, né? Sempre foi muito desafiador, né? Então, a partir, né, de cada desafio, eu que fui querendo mais, né? E com o mestrado eu tinha mesmo a ideia de dar aula em graduação. E aí eu tive a primeira experiência em 2002 e até hoje, né? Continuei paralelamente na escola pública, tentando, né, ser resistência, tentando fazer a coisa acontecer a partir dos meus ideais, né, das minhas verdades, que iam ao encontro, né, de melhorias, da busca, da luta por recursos, né, para a escola pública, enfim. E aí eu me aposentei, inclusive, ano passado, com 31 anos, né, de magistério na escola básica. No ensino superior eu tô desde 2002, então 23 anos já também, né? Sim. E assim, acabou que eu não... Depois que eu comecei a dar aula, eu não me vi mais fazendo outra coisa. Nem mesmo a coordenação. Nem mesmo... Eu tive muitos convites, né? Eu até passei por uma coordenação de EAD muito rapidamente para ajudar uma amiga que tinha ido fazer o doutorado em Portugal, e aí ela não queria perder o lugar, e aí eu fiquei para esperá-la, mas eu deixei muito claro que eu não ficaria, porque eu realmente sei, né, o que me faz bem, e é esse contato com os alunos, sejam de qual faixa etária forem, né? É isso. Professora Eleandra Aparecida Lely, como você avalia a importância da gestão democrática para os processos de formação continuada? Era alguém que tinha, né, essa gestora, né, ela tinha uma visão muito clara a respeito de
que era preciso ser democrática, e ela usava mesmo, sabe, as bases da gestão democrática. Embora à época não se falasse tanto, mas ela tinha esse perfil. Então, era o tempo todo ela chamar a assembleia dos professores, dos alunos e dividir as responsabilidades com muita tranquilidade, né? E era algo bastante trabalhoso, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas preferem, num primeiro momento, que tomem as decisões por elas, né? E aí, principalmente num momento que era muito próximo da abertura política no país, né? Porque a década de 90, quando que a gente tem a abertura? Na década de 80. E aí uma postura tão democrática como a dela era muito incomum, né? Mas eu vejo muito claramente que isso tinha a ver com a formação dela de história, né, que ela tinha feito. Depois que ela fez pedagogia, e ela foi parar na direção, assim, um pouco a contragosto no início, mas depois ficou e não deixaram mais ela sair, né? A comunidade interna e externa não deixavam mais ela sair. E ela não era uma pessoa muito querida, por exemplo, na diretoria de ensino, né? Ela era, vez ou outra, ela tinha que passar por algumas alguns cortes, sabe? Então outras escolas recebiam determinados materiais dela, não. Aí ela ia e exigia, se ela tinha que levar uma comissão de alunos, ela levava. Então, assim, uma postura muito voltada para a gestão democrática mesmo. E ali eu tive uma ideia da gestão democrática na prática, até mesmo antes de ouvir falar em gestão democrática, né? E eu tanto concordo com o que você fala, que a gestão democrática ela está na base, né, da boa educação no final das contas, que depois, né, quando eu não mais, né, no percurso, no restante do percurso que eu fiz, e que eu não mais me deparei com gestões democráticas, eu senti muita falta. E eu me sentia também muito pouco desafiada, muito pouco responsabilizada no processo. Sempre fui muito querida, né? Sempre houve um reconhecimento do meu trabalho, né? Não estou dizendo que não, mas não era exatamente o tipo de tratamento que eu queria. Acho que eu gostaria de ser mais provocada, gostaria de ser mais desafiada. E eu acho que na gestão democrática que isso acontece mais, né? Ou que isso pode acontecer, né? E eu também sempre tive uma repulsa a essa visão do gerencialismo, sabe? Que na década de 90 estourou, assim, né? E hoje eu fui vendo, né, as terminologias mudando e com o objetivo de aproximar sempre, cada vez mais, a escola de empresa, né? E aí você tem, hoje o secretário de escola chama a gerente, né? E aí eu sempre achei isso um horror, né? Porque eu escolhi trabalhar na escola justamente porque não era uma empresa, né? E me mantive na escola pública
para que esse distanciamento fosse ainda maior, né? Justamente pela gestão democrática, que eu não tive mais como professora não vi mais, né, na prática das direções, né, a partir dessa primeira escola aí. As outras, elas não se apresentaram mais democraticamente, mas eu sempre mantive a gestão democrática de sala de aula, né? Então, uma das coisas que eu disse, né, a respeito do Paulo Freire foi concordar, por exemplo, com uma autoimagem de profissional, né? Quando ele, de uma maneira muito prudente, escreveu Professora Cíntia Não. E depois, com base, né, na pedagogia do oprimido, em que ele vai descrever a educação libertadora como a verdadeira educação. E aí, então, a partir daí eu falei assim, não, eu nunca fui bancária, né? Eu sempre tive aqui para discutir, para trocar e para promover o conhecimento mútuo, né? Então, assim, eu sempre aprendi muito e sempre tive uma postura de receptividade também, né? Me responsabilizando e responsabilizando os alunos em seus papéis também, né? Enfim, eu tive uma história bonita na docência, assim. Acho que eu me orgulho muito do caminho que eu trilhei. Professora Eleandra Aparecida Lely, diante de uma realidade de ataques à democracia, de desenvolvimento de tecnologias que cada vez mais colocam em xeque o papel do professor, nós te provocamos e queremos saber para que serve um professor. Bem, a função é transformar, né? Ele tem que ter essa megalomania de querer transformar. E saber que ele tem essa competência, essa condição. E isso passa por construção, não por transmissão, né? Porque, assim, quem acredita ou quem ainda se baseia e se pauta pela educação tradicional, em que o foco é o ensino e o conteúdo, então esse professor, ele na verdade, ele nunca transformou mesmo, né? Ele sempre passou o que ele tinha para passar e cumpriu o tempo dele e assinou o ponto na hora da entrada e na saída. Então, o compromisso dele era com o trabalho, com aquilo que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária mesmo. Então, esse professor, eu acho que ele já acabou. Porque, inclusive, se ele ainda existe, né, e a partir dessa crença, né, na educação, a partir dessas bases, ele deve passar muito apuro. Porque por mais que ele saiba, por mais que ele tenha conteúdos, ele não vai competir com os nossos sites de busca. Ele não vai competir com, hoje,
o nível da inteligência artificial, né, que a cada dia se aprimora, porque a cada dia ela recebe mais informações e mais e mais e mais. Então esse professor é aquele professor também que, se ele é lembrado por alguma coisa que magoou profundamente ou que foi muito ofensiva. Ou até mesmo pela frequência, né, com que ele muitas vezes assumiu a turma, enfim. Porque ele chega ali e vai transmitir, né, e com a percepção, com a crença de que ele é quem sabe e o aluno é quem vai aprender, né, e sem a perspectiva de que ele pode também aprender, né? De que ele pode se transformar. Ou seja, ele entrou na escola e saiu dela pronto, né? Da mesma maneira. E se a gente fala em autoformação, se a gente fala em formação continuada, a gente já vai construir um perfil diferente. Eu não estou nem falando muito de atitude, né? Porque às vezes o professor pode ser muito firme, ele pode ser muito às vezes duro até, né? De chegar e falar, não, porque vocês vão me ouvir hoje e eu não quero conversa, eu não quero que haja isso, que haja aquilo. Mas quando ele vai, né, gerir o conteúdo que ele tem, ele o faz de uma maneira poética às vezes, né, ou cheia de significados, né, de modo que talvez o aluno nem pisque mesmo, nem queira falar, nem olhe para o lado, né. Acho que tem a ver com também com uma perda de encantamento, né? Então, assim, por isso que eu digo que não tem muito a ver com a atitude do professor. Se ele está encantado, ele vai ser firme, ele vai ser duro, ele vai brigar e os alunos vão gostar, vão esperar por mais, né? E vão pedir desculpa, e vão querer saber o que aconteceu, e vão policiar os colegas para né? Porque ele quer se encantar com uma aula, né? Ele quer se encantar com algo que encantou esse professor, né? Que buscou uma formação, uma graduação, espero eu que por encantamento, né? Por paixão. E aí aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu e aquilo que vai se somando, né, as inúmeras coisas que vão aparecendo na vida dele, ele quer dividir, né? Ele quer dividir. Ele não quer transmitir apenas, ele quer dividir também. Dividir para multiplicar, para construir e para trocar, né? Então, alguém que pode parecer duro, firme, mas está preocupado com o que o aluno está trazendo ali, né? No sentido de que está com muito cara de sono, de que faltou demais, de que tá muito calado, ou que tá muito agressivo, ou que, sabe, ele tá ali, ele se preocupa, né? E a outra coisa que eu acho que define muito o papel do professor imortal, seja na lembrança do aluno, seja enquanto profissional, é que
ele tem afeto. E aí eu concordo de novo com o Paulo Freire, e aí ao ler também me identifiquei. Quando ele fala do amor, que não é no sentido piegas, romantizado, né? De que, ai, como eu te amo, ai, vem ser meu amigo. Não, né? Eu acho que estabelecer os papéis é muito importante, né? Então, assim, muito no início da minha carreira, eu sempre consegui manter bem definidos os papéis. Isso é muito difícil quando a gente começa, porque a gente tem a cara de aluno, né? Mas isso se conquista a partir da autoridade, que não tem a ver com autoritarismo, tem a ver com a autoridade de um saber, de um compromisso. O aluno sabe que a gente está ali por ele, quando está por ele, né? E pelo melhor dele, por essa transformação que é dele, mas é social. E então, amar, na perspectiva de Paulo Freire, é amar como um ato de coragem. E por que é um ato de coragem? Porque primeiro, porque assim, é preciso ter coragem para ficar na educação de verdade. É preciso ser, sabe, assim, alguém especial. Para ficar de maneira verdadeira, né? Significativa. E aí colher frutos que você nem imagina que vai colher. Mas colhe, né? Quem sabe como funciona. E assim, amar como ato de coragem é o seguinte: eu tenho um aluno, seja ele mais novo, seja ele mais velho, que não é o ideal, que ele traz uma série de complicações, que ele provoca situações muito complicadas, né? Que ele muitas vezes usa droga e fica inconveniente e que atrapalha os colegas e ainda assim ele é responsabilidade minha, ele é meu aluno. Eu não deixo de vê-lo como alguém que precisa de educação, que precisa de um resgate muitas vezes. Eu não estou colocando aqui num papel de Madre Teresa de Calcutá. É claro que a gente quer muitas vezes brigar e quer resolver e quer jogar na mão da direção e tem que expulsar, tem que... mas assim, você nunca vai poder esquecer de que assim, uma vez que fracassou esse aluno, fracassou todo o sistema. E parte do sistema é você. Eu nunca perder de vista que cada aluno é um compromisso nosso. E às vezes a gente fracassa também, né? Às vezes a gente não dá conta. Mas eu acho que é importante não perder de vista isso. Seja num conselho de escola, de classe, em qualquer situação. O seu olhar melhora o meu. Série de versos, porque o seu olhar melhora o meu.